Boa tarde, Luizinho. Igor Santiago, da Rádio Band News Goiânia, Feras do Esporte. Luizinho, eu queria te perguntar como que foi a preparação dessa semana, como vocês encaram o Clássico. É mais uma decisão para o time do Vila? Não pode perder mais pontos? Como que vem o Vila Nova para esse jogo contra o Goiás? Boa tarde. Boa tarde. Pegando pelo final, essa questão de não poder perder, claro que todos os jogos a gente precisa vencer, né? Mas vamos ao que realmente nós trabalhamos mais para controlar, que é a preparação, né? O resultado, existem 3, obviamente que a gente vai sangrar em campo, pelo menos é o que a gente está se estimulando para sangrar em campo, entregar tudo, se doar ao máximo. Nem sempre, né, a melhor equipe vence a equipe que se entrega mais, né, independente de nível de equipes, ainda mais falando de um clássico, né? O primeiro clássico aqui, o que fez a diferença foi a nossa vontade de vencer, né? Então, a gente está trabalhando muito em cima disso, né? Tendo vontade, a gente já tem um bom caminho andado. E, com relação à preparação, terminei agora com a comissão dizendo exatamente que fiquei... Eu acho que a gente conseguiu bater a meta da preparação, com relação à ordem e à organização, né? Nenhum problema com os atletas que iniciaram a semana, ninguém precisou se ausentar de nenhuma sessão de treinamento, a não ser os atletas que a gente já vem tendo um cuidado especial para que eles estejam dentro de campo. Então, nós ficamos otimistas, senti uma energia muito boa, um envolvimento muito grande. No jogo contra o Mirassol, já houve uma mobilização muito grande com relação a gente cuidar da nossa energia dentro de campo, de entregar o máximo, se uma equipe aguerrida, que foi isso que nos fez, né, estar no G4 aí durante a maior parte da competição. Então, a preparação ela foi boa, como nós precisávamos nos preparar, para que a gente possa entrar dentro de campo, sem peso na consciência que a gente não fez o nosso melhor durante a semana. Foi muito que eu falei, a gente precisa controlar o nosso profissionalismo, a nossa pontualidade, né, o envolvimento diário que tem que ser feito, desde o pré-treino ao treino, pós-treino, para que a gente chegue o mais preparado possível para esse grande jogo. Você fez mais algum comentário com relação à importância do jogo, né? Você falou o jogo da vida. Você tem que tratar o Clássico, sim, como jogo da vida, é jogo que marca. E mesmo a Série B é um jogo que realmente ele se isola com relação a entrar para a história. Esse ano o Vila tem 2 vitórias e 2 empates. O meu momento mais marcante até aqui, que mais me marca, que não sai da minha cabeça, foi a comemoração daquela vitória contra, né, o rival, jogando como nós jogamos, e vencendo como nós vencemos, com alegria do torcedor. Foi uma energia ímpar, eu tenho uma experiência impressionante do Clássico. Sempre olhei de longe, sempre admirei, e hoje eu estou fazendo parte, estou me preparando para um grande jogo como esse. E para nós, desportistas, é bom arriscar coisa grande, jogo grande, é isso que marca, é isso que entra para a história. Luizinho, boa tarde. Pedro Henrique Chirinho, da Rádio Bandeirantes. A diferença para os 2 times é de 5 pontos hoje. Mas você vê esse momento do Clássico, o Goiás chega melhor preparado, chega no momento melhor? Eu diria que a equipe deles realmente vem fazendo uma sequência aí, por exemplo, os últimos 4 jogos a gente assistiu segundo a segundo, não que não assistimos os outros. Tivemos uma semana cheia para poder analisar, sim, eles estão realmente se comportando bem dentro de campo. Mas, assim, comparando os momentos, se você for olhar para o que realmente importa, que é a posição na tabela, a nossa é melhor. Então, assim, na tabela, a gente tem uma posição mais favorável, né? E nós temos, em meio a esses últimos resultados que não foram como nós esperávamos, principalmente os 2 últimos, uma oportunidade de entrar mais ligado para que a gente possa representar bem e fazer um bom jogo. O adversário realmente ele vem jogando bem, vem se comportando bem. Eu acho que na última partida, sobretudo com relação ao momento de organização defensiva e reação pós-perda, a nossa equipe se comportou bem, faltou criar um pouquinho mais, como é de costume, mas com relação à energia, o comprometimento, a entrega, para estar mais consistente, ser uma equipe mais agressiva. Nós fizemos o dobro de faltas do Mirassol, reagimos muito pós-perda, faltou realmente criar mais, faltou mais inspiração com relação à organização ofensiva. Mesmo assim, eu acho que nós fomos prejudicados pelos acontecimentos do jogo. O fator detalhe assim, não sorriu ao nosso favor. O jogo do Botafogo também. Enfim, então alguns resultados fugiram para que a gente não tivesse uma condição melhor ainda com relação ao adversário. Mas, de uma forma geral, que você perguntou, eu acho que o adversário ele vem jogando bem, mas o nosso momento no campeonato é melhor porque a gente está na tabela melhor do que eles. Luizinho, boa tarde. Ontem a gente estava aqui, né? Na hora que o negócio sacudiu, balançou tudo, na chuva. Na sexta-feira, hoje é sábado, sua entrevista foi adiada, agora 12h33, a gente está aqui de novo para te ouvir. E lá no Goiás não teve
coletiva na semana, né? Tudo fechado, impera a lei do silêncio. Queria saber se você já vivenciou essa lei do silêncio do seu lado e que isso pode ajudar um time. Olha, eu respeito muito o trabalho de todo mundo que envolve o futebol, o torcedor, diretoria, imprensa. Temos que ter paciência para estar aqui respondendo o que vocês perguntam. É uma opção nossa responder também da nossa maneira, claro que com educação e respeito. O Vila Futebol Clube a gente está seguindo o que a gente vem fazendo desde o primeiro momento. Pelo menos desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, a gente vem seguindo a mesma conduta diária, né? O clube ele tem seus protocolos, seus processos. Da minha parte, eu acho que isso aqui faz parte, né? Sou funcionário, se em algum momento partisse de cima para baixo, eu não poderia falar muita coisa, né? Mas eu acho que está tudo dentro de uma normalidade. Que atender a imprensa, né? Temos que trabalhar, temos que respeitar todos os lados. Eu acho que futebol não é feito só, né, com jogadores, só com comissão, é feito sim também com a imprensa, com a torcida, fica feliz quando recebe muitos elogios, né? Acho que a gente tem que estar aqui também para responder o que vocês perguntam, cabe a gente saber responder o que a gente quer. Eu acho que a gente está seguindo uma rotina que tem que ser seguida no futebol, trabalhando dentro de campo, e agora a gente está aqui para a coletiva, porque tem essa norma, tem esse protocolo, eu estou aqui cumprindo, né? O Vila ele segue fazendo o que vinha fazendo, a gente só precisa voltar a vencer o mais rápido possível para a gente voltar a estar muito mais próximo do G4 novamente. Luizinho, como é que está a situação do Eric Davis e do Arilson? Olha, são dois atletas importantes, como os demais. Se dedicaram bastante para estar à disposição do jogo, e amanhã, quando sair os relacionados para a partida, vocês vão ter o conhecimento se os dois estarão de início, se estarão na suplência ou se não estarão. Luizinho, boa tarde. Caio Munif da PUC TV. Luizinho, na Série B do ano passado, mais ou menos nesse mesmo recorte, o Vila Nova teve um clássico. O Vila vinha perdendo posições na tabela, estava desacreditado. A vitória no clássico reacendeu uma chama e o Vila teve aquele tiro final que colocou o Vila em condições de acesso. Você acha que uma vitória no clássico de amanhã pode ser mais ou menos esse divisor de águas, de reacender talvez um fôlego extra para esse tiro final do Vila Nova? Total, independente de dificuldades, do que nós temos, do que nós não temos, é uma grande oportunidade em um jogo dessa natureza de emular novamente, né? de emocionar no sentido positivo da coisa. Feliz de quem tem a oportunidade de jogar um clássico num momento como esse, né, para um sprint final. Não resta dúvida que uma vitória, que um bom resultado em um jogo dessa dimensão em um clássico emula, porque inflama o torcedor. Imagina um bom resultado como vai estar esse Oba aqui na sequência? Com certeza. Nem todos os clubes da Série B têm a oportunidade de, num momento como esse, jogar um clássico, né, para que possa ser um algo a mais, ser uma energia a mais, um motivador a mais. Não resta dúvida, devido à tradição do clube, à dimensão de torcida, né, o envolvimento, a empolgação, nós temos que nos mantermos trabalhando como a gente trabalha assim, em todos os jogos, mas a gente também tem esse sentimento. Realmente é um jogo diferente, é um jogo à parte. A gente tem que tratar assim. Nós vencemos o primeiro porque nós tratamos assim. Talvez o adversário não tratou da maneira que nós tratamos. É óbvio que a gente tem que encontrar o equilíbrio, né, ou manter um equilíbrio para que a gente não perca a lucidez na preparação. Eu, enquanto treinador, né, com relação à rotina, o que a gente passa no dia a dia com relação às atividades diárias, os atletas, né, não se emocionarem ao ponto, né, de perder o foco, a tranquilidade do que tem que ser feito sem com a bola. Mas no vestiário, amanhã, próximo do jogo, nós temos que o coração tem que estar pulsando, o sangue tem que estar fervendo. A única coisa que nós não vamos admitir, apesar de ser seres humanos, e a gente tem que estar trabalhando isso, é não entrar para entregar tudo. O resultado a gente não vai conseguir controlar, mas a nossa cobrança para que a gente possa dividir com firmeza, com força, que o sangue esteja latente, né, que a gente envergue a camisa do Vila, que seja realmente a nossa segunda pele para entregar tudo. No mais, circunstâncias do jogo, resultado que a gente não consegue controlar, mas isso aí não. Isso aí a gente tem um cuidado grande, né? O clube ele tem esse perfil, a diretoria tem esse perfil, eu tenho esse perfil, e o nosso grupo deu provas que a gente vai dividir todas as bolas com muito amor, com muita paixão e respeito ao Vila. Queira Deus que, além das divididas, a gente consiga ter lucidez também para fazer gol, que é o que vai fazer o resultado sorrir ao nosso favor. O último jogo eu senti uma energia muito com relação a isso, né? Fizemos o dobro de faltas, vencemos, eu acho que até mais duelos, muita reação pós-perda, e aí encontrar a lucidez que a gente encontrou, né, para, inclusive, em alguns momentos, trocar muito espaço e o adversário conseguir tocar na bola. O nosso gol foi um golaço, o gol que a gente fez do Igor aqui. Mas, assim, uma coisa que não pode faltar é isso. Isso é a nossa cobrança diária.
O clube tem demonstrado isso nos últimos clássicos, tem vencido muito mais do que perdido. Essa gestão, se eu não me engano, aí nos últimos 10 tem 2 derrotas, são 4 vitórias e 4 empates. Eu tenho uma vivência muito positiva de um grande clássico aqui. Pode ter certeza que eu estou extremamente comprometido, feliz pela oportunidade, né, de agora na casa do rival ir lá e a gente entregar tudo. Colocar muito amor pela camisa, muita energia, muito cuidado, muito respeito pela história do Vila Futebol Clube. Nós temos essa oportunidade de fazer esse jogo à parte, quero a Deus que a gente tenha a oportunidade de participar de mais um desfecho positivo para a nossa caminhada, e é um jogo estratégico para o Oba pulsar novamente aqui e a gente voltar a vencer dentro de casa. Ô, Luizinho, até aproveitando a boa pergunta que o Caio acabou de fazendo, e a gente sabe que no futebol tudo se resume a resultado. Para quem vive o dia a dia, a gente sabe que o ambiente é muito bom, que os jogadores estão se doando muito, mas se o resultado não vem, é claro que sempre tem questionamento, é inevitável não te fazer essa pergunta. O Vila já vem de 3 resultados que não vence, e a queda de rendimento foi admitida até pelos jogadores que o Vila está jogando mal, não está fazendo aquele grande futebol de antes. Assim como esse clássico pode reacender a chama que você acabou comentando do Vila no campeonato, você tem a noção que ele também pode ser o fim de um ciclo? Olha, na verdade, com relação aos últimos jogos, assim, para a gente equilibrar as coisas, quando você vem de uma sequência de 3 jogos que você não vence, às vezes coloca tudo numa vala comum, né? Aqui não vai ser uma desculpa, mas a partir de agora os jogos são equilibrados. Não estou vendo muitos times dando tanto show assim. Vejo que o Sport está numa sequência muito boa, né? Chegou no momento da competição, por exemplo, o América Mineiro ontem e Avaí, um grande jogo, o jogo das 2 equipes trocando o tempo todo, enfim, os jogos são difíceis. Nós pegamos o Botafogo aqui, que vem também para jogar a sua vida, né? E a gente para jogar a nossa continuidade no G4. Nós fizemos o gol para vencer a partida, teve uma penalidade escancarada, que eu acredito que até vocês concordam, se você discordar, fala o contrário, que ali nós tínhamos a oportunidade de vencer a partida, e infelizmente sofremos um gol como nós sofremos. Coisa que nós não conseguimos controlar e que acontece. Mas talvez se nós tivéssemos vencido ali, a gente estava numa posição ainda muito boa na tabela, talvez o discurso fosse outro. Preciso detalhar isso para que a gente tenha um pouquinho de equilíbrio no que a gente fala e no que a gente lê. A última partida, eu acho que fora de casa, foi um dos jogos mais consistentes que nós fizemos, no sentido de não sofrer. Infelizmente, nós jogamos contra o Mirassol dentro da casa deles, 21 minutos com a menos. Né? A expulsão, infelizmente, da forma que foi, lamentável para o momento da competição, né? Onde a gente poderia, ali nas trocas, encontrar mais oportunidades, inclusive, de vencer a partida poderia ter um panorama diferente no final. E a falta que foi dada no João ali, para mim, que foi lamentável. Assim, são pequenos lances que o resultado não vem dar essa conotação. Eu não penso assim que a gente está jogando tão mal. Eu acredito que a gente pode jogar muito melhor, né? E voltar a jogar como a gente já jogou muito melhor. Mas assim, eu estou querendo passar a leitura do momento, de jogos difíceis, né? De jogos assim que o detalhe vai fazer a diferença, e o detalhe não sorriu para a gente nos últimos jogos. Isso aí é ponto pacífico. Com relação à questão do momento, quando eu chego aqui no Vila, a gente não vai falar assim sobre de mim. Com relação ao resultado, a gente está melhor do que a gente pegou, né? Mas a gente precisa entregar, né, o que o Vila tanto sonha. Então, assim, a gente está brigando o tempo todo em cima da tabela, nós nunca perdemos um jogo dentro do Oba, nós nunca perdemos 2 jogos em sequência, né? O Vila está o tempo todo fuçando ali entre 6 e primeiro. Né? Agora, óbvio, a gente chega num momento que, quando a gente sai do G4, gera uma ansiedade maior, gera uma cobrança maior, tudo isso é muito óbvio. E aqui eu não estou fazendo uma defesa ao meu trabalho, eu estou fazendo uma reflexão que o Vila ele continua brigando em cima. Né? Então, assim, o Vila está na parte de cima da tabela toda a competição. Nesse momento, nós ainda somos o time que mais esteve ali junto do G4 com esses times que estão lá em cima. Agora, é obviamente que gera uma ansiedade, gera uma preocupação maior, porque a gente está 3 jogos sem vencer. Eu, enquanto treinador, tenho que apostar na próxima. Estou extremamente confiante que a gente vai fazer um grande jogo, e o próximo jogo é sempre uma oportunidade de vencer. Agora, externamente, eu não discordo que gera essa comoção, que gera, né, essa ansiedade, mas eu, enquanto profissional, nós já passamos aqui por outro momento de dificuldade, e a gente conseguiu 3 vitórias em sequência. O ano passado, nesse mesmo momento, o Vila estava, se eu não me engano, em 8º lugar. Nós estamos em 6º. Tipo assim, pelo menos a memória que eu tenho desde que eu cheguei aqui, o Vila só andou para frente, só esteve na parte de cima da tabela. Nós encontramos, eu acho que estava na 9ª colocação, na rodada, se eu não me engano, ia para 11º. 3 vitórias, 3 derrotas naquela oportunidade. A gente só andou para cima, só está na parte de cima da tabela. Né? Então, assim, futebol é resultado. Eu acho que a gente está onde o Vila quer estar, brigando lá em cima, o campeonato não acabou, tem muito jogo ainda, tem que deixar as coisas acontecerem. Devido aos acontecimentos do ano passado, de chegar na última partida com uma vitória simples, subir, gera uma expectativa e uma cobrança maior.
Nós estamos sendo cobrados por uma expectativa criada por nós mesmos de bater a liderança do campeonato e estar muito mais tempo no G4 do que fora dele. Né? Imagina a quantidade de clubes grandes que tem aí querendo estar no nosso lugar durante todo esse período de competição. Então, assim, eu não quero discordar de você, estou fazendo uma reflexão aqui, que ainda tem muita coisa para acontecer, o jogo não aconteceu, não acabou ainda, tem muitos pontos a disputar. Temos uma oportunidade em um clássico, né, em conquistando um bom resultado, dar uma virada nessa questão até dessa leitura de quem está de fora para dentro. Né? Mas, assim, eu concordo com você que a gente tem que voltar a jogar como a gente já jogou muitas vezes, mas também a gente precisa entender que a gente está no momento agora que o campeonato terá muitos jogos difíceis, o resultado talvez é o que mais vai importar nesse primeiro momento. Durante uma competição tão longa como essa, as oscilações elas fazem parte. Eu não vou estar como treinador aqui dando desculpa de quem entra, de quem sai, de quantidade de jogadores, de dificuldades que a gente encontra também no dia a dia, até porque a gente sempre rodou o elenco, a gente sempre conseguiu bons resultados com o elenco que nós temos, então é com esse elenco que a gente vai voltar a jogar bem, se Deus quiser, conseguir um resultado bom no próximo jogo, para voltar com expectativa alta, para conseguir os pontos, para manter ali na cola. O ano passado, nesse momento, era até mais complexo a posição, e terminou como terminou. Então, aqui ninguém vai desanimar por véspera. Tem muita coisa para acontecer, tem muito ponto para disputar. E nós estamos trabalhando como a gente sempre trabalhou. A gente tem uma rotina muito profissional, é isso que me dá confiança, sabe, Geninho? Nós nunca tivemos aqui, é claro que um ou outro problema foi resolvido pontualmente, a diretoria ela é muito precisa, é muito atuante, tem sido muito organizado, os problemas acontecem, não tem como a gente livrar de todos os problemas, como acontece nas grandes famílias, mas a gente tem uma rotina de treinar no Vila Futebol Clube. Infelizmente, a gente não consegue vencer todos os jogos. Nós temos algumas dificuldades aí que estão claras, como o nosso desempenho com relação a pontos fora. Mas uma hora a gente está de vencer novamente. E a gente vai voltar para o nosso obo, onde a gente é muito forte novamente. Luizinho, serão mais de 12 mil torcedores gritando contra o Vila no domingo, amanhã, né? E eu vi o Vila, achei assim, no último jogo, o mais pilhado sobre o seu comando. Queria saber se você concorda. Lá no jogo em Mirassol, o Alex tomou o cartão no comecinho, o Todinho, naquele lance de chutar a bola, mas deixar a perna viajar, correu o risco de ser expulso. Como achar aí o meio termo, essa dosagem aí no Clássico? O que você achou da escalação do Daronco também? As minhas últimas perguntas aí antes do jogão. É bom que pega um gancho aí na fala do Geninho, por exemplo, alguma das coisas que a gente precisava melhorar fora de casa era justamente essa questão de agressividade, de encurtar, de pressionar, de ser mais intenso nos duelos, e realmente nós nos pilhamos para isso, era uma cobrança. Sempre tem muita coisa para melhorar, ou sempre tem alguma coisa para melhorar. Uma das coisas que nós precisávamos melhorar era a nossa competitividade fora de casa. Né? Como às vezes a gente enverga aqui a camisa dentro de casa, aqui, às vezes a gente vê o nosso time duplicando marcação, triplicando marcação, e era uma cobrança que nós vínhamos tendo internamente entre nós mesmos. Alex, por incrível que pareça, ele chega muito firme na primeira jogada, e ele não é expulso por uma chegada forte, né? Infelizmente, por uma infelicidade, ele foi passar a bola para o Elias, não, na verdade, para o Elias não, foi passar uma bola para um companheiro, o companheiro para o Cris, e na hora o companheiro não pegou a bola, o árbitro interpretou como se fosse ali tentando ganhar tempo, retardar. Olha que infelicidade, né? Que expulsão, digamos assim, até que bizarra para um jogo tão importante, tão decisivo. No mais, não tivemos ninguém expulso por conta, a não ser o Fábio ali no final, que já era nos acréscimos ali, assim, foi um pouco mais agressivo, mas enquanto ali assim estava dentro do tempo mais normal dentro da partida, a gente estava chegando firme. É claro que amarelamos um pouquinho mais, mas não, nós temos que manter aquele espírito ali, só ter cuidado ali, pedir a Deus para que a gente não tenha jogador expulso, mas tem que chegar mesmo para atropelar, para dobrar, para triplicar, tem que ser mais agressivo, fora de casa a gente precisa manter esse tipo de forma de jogar. Agora, claro, encontrando o equilíbrio, o time, quando você vai chegar firme, chegar junto, e quando você vai chegar já dando uma oportunidade para o árbitro, né, criar uma oportunidade de te tirar da partida. Temos que encontrar esse time, esse equilíbrio em cima da sua pergunta. Com relação ao Daronco, pedir a Deus para que ele esteja num dia, né, de fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, que ele esteja num dia técnico bom, né, que ele possa fazer uma grande arbitragem. A gente nunca vai... Até que prove ao contrário, eu não vou desconfiando. Né? Ali está um ser humano fazendo o seu trabalho, que ele possa fazer o melhor trabalho dele. Eu acho que encorpa pela relevância que ele tem na arbitragem, mas que ele esteja num dia bom para as duas equipes, né? Que ele consiga apitar de maneira igual, né? E que a gente possa ter uma performance boa e faça merecer vencer a partida. Luizinho, clássico muito importante, você não vai poder contar com o Denis Júnior, ele está suspenso. E aí o House assume ali a baliza do Vila. Eu queria te perguntar se, por ele ser um garoto,
tem ali poucos jogos na carreira. Esse ano ele realizou apenas 2 partidas pelo Vasco, ainda não estreou pelo Vila Nova. O House passa essa confiança toda para assumir num clássico tão importante? O Vila ele tem se notabilizado por investir em jogadores jovens ganhando minutos assim pela primeira vez no ano passado e esse ano na Série B. O House é um atleta que foi monitorado pelo mercado, tem muitos jogos na base do Vasco, tem jogos importantes no Vasco também. Esse ano mesmo tem 2 jogos, né, no Campeonato Carioca com o Vasco. Está trabalhando bem, muito profissional, muito concentrado, uma rotina diária desde o primeiro dia que eu cheguei, então total confiança. Não me passa nenhum momento assim, nenhum tipo de preocupação, porque é um atleta da nossa planilha e o dia a dia dele traz para a gente uma naturalidade para que a gente não fique muito preocupado, né, por ser o primeiro jogo que ele vai fazer. É claro que goleiro, né, tem uma questão de rotina, né, de consistência, de hábito, estar sempre dentro de campo, mas ele tem que estar preparado. É assim que as oportunidades surgem também, é assim que surgiu para o Denis, né? Agora está surgindo para o House. O Vila tem hoje Elias, que é jovem, Cris, que é jovem, Gemes, que é jovem, assim, tendo muitos minutos pela primeira vez na Série B, como no ano passado, o atleta que também foi negociado. É do perfil do clube investir em jovens jogadores, né, com jogadores experientes, como o Ralf, que é um pilar ali com muita experiência, com a idade que tem. Os goleiros são jovens. Talvez, assim, isso é um diferencial da nossa equipe, essa saúde que a gente tem em alguns jovens para equilibrar com alguns jogadores mais experientes. Nós temos muitos jogadores jovens jogando assim, tendo muitos minutos na Série B pela primeira vez. O próprio Alisson é um jogador muito jovem, né? O Urso é um jogador jovem, Elias é jovem, Juan é jovem, Cris é jovem, né? Outros que estavam aqui até pouco tempo, muito jovem, fala abaixo de 25 anos, 24, 23, 22. Isso traz mais energia, né? Uma equipe que nos nossos melhores dias é uma equipe, né, embaçada de ser marcada. Nos nossos grandes jogos aqui no Vila, esses jovens aí, né, enfim, não passa nem um pouco de preocupação, só apoio pelo perfil dele no dia a dia, sabe? Muito profissional, muito trabalhador, muito concentrado. Eu vejo no House assim, uma rotina que eu não me recordo, assim, um dia muito abaixo, muito diferente, na energia, no semblante, na postura. Talvez, se fosse um cara que oscilasse muito no dia a dia, talvez eu tivesse mais preocupado. Mas, como não, eu estou confiante ali que ele vai conseguir fazer um grande jogo. Luizinho, você vem tendo problemas no seu meio campo nessas últimas rodadas, né? Hora jogador no DM, hora jogador suspenso. Para o Clássico não está diferente, o Cristiano está fora, o Arilson pode estar ou não entre os relacionados. E aí muitos se perguntam do camisa 10, né? Porque você vem utilizando já há um bom tempo os 3 volantes. Você tem o João Lucas, você tem o Naninho, ali como opções de armadores de fato. O que falta para esses 2 jogadores também terem maior minutagem com você? Na verdade é o seguinte, hoje, assim, a nossa forma de jogar construindo com 3, a gente usa 2 médios por dentro. Por exemplo, o Igor, você pode denominar também, a depender da formação. Se um time, por exemplo, constrói com 4, baixa 2 volantes para dar apoio nessa construção e tem um 10, um cara flutuando ali por dentro para abastecer os atacantes, o Igor teria essa característica para fazer isso, o João Lucas, o Naninho. Porém, até o Naninho, né, quando ele está jogando, ele também, quando a gente faz uma construção com 3, ele vem junto com outro volante, com outro médio, para fazer essa armação, né? A gente vem flutuando muito com os pontas por dentro, fazendo laterais jogar por fora, isso na fase ofensiva, eu estou dizendo, né? A gente não vem utilizando assim esse 10 clássico, que ele está flutuando mais alto, mais próximo dos atacantes. A gente tem utilizado 2 médios, quando faz a entrada, por exemplo, do Ralf, na última partida entre os 2 zagueiros. Isso pode ser feito com lateral também, com os 2 zagueiros. E aí tem sempre ali um cara com mais característica de meia, que se aproxima mais do ataque, um outro que baixa um pouquinho mais para construir, para dar apoio nesses 3. Por exemplo, Cris e Arilson, eles são 2 volantes, quando entra o Ralf, eles fazem essa construção. Se tiver o João Lucas ou o Naninho jogando com o Igor, nós temos a entrada do Ralf e tem 2 meias ali fazendo aquela construção. Né? Esse jogo, por exemplo, se está o Cris e o Arilson, eles também têm capacidade de fazer o time jogar. Né? Se está o Igor e o João, vai ter jogadores mais técnicos para fazer esse time jogar. A gente vem fazendo essa flutuação com os pontas por dentro, fazendo os laterais jogarem amplitude, os pontas junto com 9. Quando a gente está nessa fase de construir com 3, esses médios. Então, assim, a gente não vem jogando com 10, com volante, vem jogando com médios ali por dentro. Talvez o Ralf é um cara que fica mais preso à frente dos 2 zagueiros, é um cara que fica mais fixo para fazer essa construção com 3. Quando está, por exemplo, se tiver aqui, por exemplo, o Cris, o Igor e o Naninho, aí o Cris, quando entra para fazer essa construção com os zagueiros, quando toma a frente, ele já vira novamente um construtor, um médio, quando os 2 zagueiros compactam por dentro, até para que o torcedor entenda a forma que a gente vem jogando com esses jogadores por dentro do campo.
Né? Quando o Naninho está jogando, por exemplo, o Naninho naquela bola que ele dá para o Elias no gol contra o Avaí, nós tínhamos uma construção com 3 ali, não me lembro que era que estava entre os zagueiros, estava o Naninho e, se eu não me engano, era o Naninho e o Arilson. O Naninho estava jogando ali como um médio, ali junto com esses dois, fazendo esses 2 construtores para abastecer os pontas, os laterais e o 9. Né? A gente não vem jogando assim, quando nós temos a bola, né, a gente tem feito uma construção com 2 e até 3 médios, não são 3 volantes, né? O Igor ele é meia também, né? O João Lucas também vira meia, né? O Naninho é meia, mais de origem, esse 10 mais clássico, mas ele vem fazendo as funções que os nossos médios fazem. O Arilson já fez essa saída com 3, o Cris já fez essa saída com 3, o Ralf faz essa saída com 3. E os outros 2, eles estão ali se movimentando no meio de campo para fazer essa função dos médios, digamos assim. Hoje eu venho utilizando esses jogadores, eu coloco eles dentro de um mesmo espaço como meio-campistas, como médios na nossa equipe. Né? A gente não vem assim utilizando, a gente precisa ter esse 10, a gente joga com esse 10. Não, a gente tem meios campistas ali que precisa fazer o time jogar. Abastecer, fazer essa ligação entre a primeira fase de construção e a última fase de terminação de jogada. Né? Só para que a gente possa entender um pouquinho quando nós não temos a bola e quando nós temos a bola. Por exemplo, na última partida, quando nós tínhamos a bola, nós fazíamos, na primeira fase de construção, nós fazíamos uma primeira fase de construção com o Ralf e tínhamos ali o Cris e o Igor fazendo esse L de ligação entre esses 3 construtores e entre os 5 atacantes, né? Os laterais, os pontas e o 9. Né? Então, assim, só para que fique bem claro, em um determinado momento, quando o Ralf toma a frente dos zagueiros, esses médios estão flutuando mais pelos lados do campo, para que o torcedor também interprete a nossa forma de jogar, né? Quem é primeiro volante, quem são os médios, quem joga pelos lados, quem joga por dentro. Isso não me preocupa falar, porque os adversários já vêm percebendo como a gente joga, a gente muda muito de jogador, faz muitas variações, às vezes um ponta está por dentro, está por fora, né? De repente amanhã a gente pode criar um fato novo. Né? Você muda, às vezes, um jogador de um lugar para o outro, e de repente o adversário já vai, né, ter um entendimento diferente. Né? A gente tem que mudar, assim, a gente faz muitas mudanças com relação a questões individuais para que a gente possa variar a nossa forma de jogar. Só que aí, com a quantidade de jogos na Série B, todo mundo observando todo mundo, né, a gente tem uma noção exata de como as equipes elas procuram se distribuir dentro de campo. Luizinho, só mais 2 pontos. O Vila Nova jogou no sábado, Goiás jogou na segunda-feira. A preparação do Vila começou na terça, se eu não me engano, a do Goiás na quarta. Você acha que isso, de alguma maneira, coloca o Vila em vantagem física, de preparação? E o outro ponto, o Goiás ele é característico dos jogos na Serrinha, de que quando o time toma um gol ou fica mal na partida, a pressão da torcida vira contra o próprio time. Você acha que o Vila pode se aproveitar disso de alguma forma? Com relação à preparação, eu não tenho do que reclamar. Com relação a essa questão de vantagem, eu não diria tanto, porque o adversário também teve um tempo suficiente para se recuperar, treinar, né, e estar pronto para o jogo. Eu acho que isso aí não vem um caso, mas a nossa preparação, o tempo foi o suficiente, foi excelente. A gente conseguiu descansar depois do jogo, na verdade, recuperar, conseguimos treinar. E hoje, né, um treinamento que a gente consegue já entrar num período mais de poucos minutos para que os jogadores estejam com muita energia. Com relação ao que você falou, sim, se você sai na frente num clássico, um estádio cheio, né, se o adversário não consegue se portar bem no início, a torcida se enfada e se torna uma pressão contrária. Né? A gente precisa estar muito ligado no início do jogo, né, precisa estar muito concentrado. Eu vi na fala do Alisson ontem, por sinal, uma fala muito boa, sinal que a gente está conectado. Tem que redobrar muito a atenção no início para que a gente possa provocar esse tipo de situação. Né? Sair bem, começar bem, para ao invés, né, de ter uma pressão o tempo todo contra a gente, ter uma pressão, né, contrária a eles e a favor a gente.